Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso Business Talk EAD FAG. E na edição de hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante e diferente. Nós vamos falar sobre o futebol como negócio e estamos, novamente, eu e o Mário, meu colega aqui de programa, e nesse aspecto, como o assunto hoje é futebol como negócio, convém destacar que o Mário foi um dos pioneiros nessa área. A tese de doutorado dele, há mais de 12 anos atrás, foi na área de marketing esportivo. E o nosso convidado de hoje é o Valdinei. Muito bem-vindo, Valdinei. Agradecemos muito a sua presença. E vamos conversar um pouquinho dessa guinada que a gente teve aí no futebol cascavelense, a partir do momento em que você assumiu o futebol clube, o Cascavel FC, para a gente tratar um pouquinho desse tema que é um tema muito interessante e falar do futebol, não como futebol em si, mas do negócio futebol. Eu acho que é uma coisa diferente que a gente vai tentar tratar aí nos próximos minutos. É um prazer estar aqui com vocês e vamos vamos debater um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o futebol, sobre o moderno futebol que a gente que nós esperamos que o Brasil adote daqui para frente, né? Valdinei, antes de mais nada, muito obrigado. Valdinei, um amigo de longa data. O Valdinei foi aluno nosso da antiga festival, acho que já era UniOeste, já, né? Nós pegamos ali no finalzinho lá. Para quem conhece aí, para as histórias do futebol, bastidores, uma vez eu jogando com o Valdinei, num dos educação física num sábado à tarde, que deu uma entrada no meu peito, ele fiquei meio sem ar assim, falei, pô, Valdinei. Acho que ele nem vai lembrar, velho, mas quem apanha não esquece nunca. Isso é verdade. E é interessante que a gente está aqui nesse programa falando. Eu tenho 2 ex-alunos. Mário foi meu aluno, Valdinei 2 ex-alunos. Com certeza. Isso é muito legal. Com certeza. E aí, esse tema é um tema que eu sempre quis trazer para as bancadas de uma discussão, Kleber. O Valdinei é um pioneiro na forma de pensar futebol, trazer futebol para dentro de Cascavel. O Valdinei, ele foi brilhantemente convocado, a gente brinca que ele foi convocado pelo Roman para poder assumir um desafio gigante, um trabalho que o Roman também já fazia, um tempo anterior, Valdinei? E só que daí o Valdinei trouxe toda uma proposta robusta de pensar o negócio futebol. Então, Valdinei, eu queria abrir essa nossa conversa, que é uma conversa realmente, que você trouxesse pinceladas, fotografias de como foi essa passagem de bastão e como é que é essa marca chamada FC Cascavel hoje. Bom, vou dar uma pincelada bem rapidamente na história, né? O FC Cascavel foi fundado em 2008 pela família Belletti, pelo Juliano e pelos irmãos, né? Eles começaram com uma ideia de futebol empresa, como montar um CT bem organizadinho, né? Mas acabaram que não conseguiram envolver a cidade. O Juliano estava fora do Brasil e não conseguiram chegar até a segunda divisão e por ali ficaram, né? Em 2012 pararam com o projeto. O Evandro Rogério Roman, em 2013, retomou na terceira divisão do Paranaense e com muita dificuldade, né? Ele e o Paza, meio que sozinho, o primeiro patrocinador está até hoje na camisa, que chegou primeiro que eu, que é o grupo Eucatur, FAG, né? Levaram o time até a primeira divisão, em 2015. O Evandro já teve um sucesso assim mais rápido, né? Foi o primeiro ano já foi campeão da terceira divisão, o segundo ano foi campeão da segunda divisão, 2015 está na primeira divisão. Só que daí para frente também não conseguia envolver, não conseguia desenvolver, né? Ele, durante muito tempo, ele nos procurou para juntamente com outros amigos assumir isso. A gente sabia que futebol é muito complicado, é muito caro o futebol profissional, né? E Cascavel não tinha tradição, né? Então, quando aceitamos o desafio, até para ajudá-lo a sair daquele momento difícil que se encontrava, né? Nós mudamos ao falar, o conceito é outro, não é um time de futebol, é uma empresa de marketing esportivo, que também joga futebol, né? Então, para isso, você participou ativamente daquele primeiro planejamento estratégico, fizemos um planejamento estratégico para 10 anos, né? Até para 2026. Em 2018, revisamos o planejamento estratégico e esse ano vamos revisar de novo. Então, eu falo, o Cascavel de hoje foi começado a construir em 2017. O Cascavel de 2030 está sendo construído hoje, né? Então, é um projeto de longo prazo, né? E a gente entende que o futebol como um todo, né, não é só um clube de futebol. Tem que ter valor, preço e valor. Lembra daquela coisa básica, Kleber, que você ensinava pra gente? Exato. O que é preço e o que é valor? Né? Então, preço é quanto vale uma garrafa d'água. Aqui vale R$3. Quanto vale no deserto do Saara?
na verdade? Então, mesma coisa, a camisa do UFC Cascavel, no começo, quanto valia um patrocínio do UFC Cascavel? Vendia quanto? Não vendia. Eu tive dificuldade para comprar uma camisa do UFC Cascavel, né? Hoje vende 65 mil unidades, nos últimos 3 anos vendemos mais de 300 mil, só esse ano já passamos de 40 mil. Nós estamos ainda no mês de maio, né? Então já começou a ter o seu valor, né? Esse envolvimento com a comunidade, essa questão social de escolinhas, né? Nós hoje temos 5 escolinhas sociais em Cascavel, mais 2 escolinhas de formação particulares e mais uma escolinha social, já que nós implantamos a primeira, né, de uma série. Nós queremos ter pelo menos uma escolinha em cada município da região oeste e sudoeste até 2027. Né? A primeira foi em Nova Prata, inauguramos essa semana. Então é uma questão, tudo que está sendo construído foi planejado em 2017, revisado em 2018 e está na sequência. Então o UFC Cascavel, eu sempre falo, não é um time de futebol. O UFC Cascavel é uma empresa de marketing esportivo que também joga bola. É uma mudança bem interessante de conceito, né? E a gente começa a ver que isso dá resultados, né, Mário? Você tratou nesse tema, como a gente falou já há muitos anos, quando você fez o teu doutorado, e tratar o futebol como negócio, de fato, é uma abordagem diferente e que traz resultados significativos. Perfeito. Eu acho que a gestão no futebol e do futebol, né, às vezes tem essa brincadeira, né, ela é tudo uma questão de maturidade. Acho que mesmo quando você apresenta propostas que são diferentes, apesar do tempo que foi apresentado esse material, muita coisa casa. Porque na época a gente trabalhou com o Grêmio e com o Atlético Paranaense. Para você ter uma ideia, naquela época o Atlético Paranaense isso foi em 2000 e meados de 2000, 2005, 2003, era uma referência como marketing. Uhum. E aí quando eu cheguei para entrevistar o pessoal do Atlético Paranaense, eles não tinham sequer uma área de marketing. Eles tinham uma mesa colocada no canto e eles eram referência de marketing. Eu falei, mas eu não acredito nisso. Já mostrava o que era essa gestão profissional para eles, que não existia. Hoje, o que o Valdinei traz é algo muito importante. Se planejar, que é um ponto que a gente já debatia anteriormente. Tem até futebol. Eu não sei se o Valdinei vai lembrar, mas logo no começo das primeiras reuniões, a gente chegou até a ter algumas discussões com o pessoal, onde a gente falava, olha pessoal, acho que o futebol é o que a gente quer, onde a gente vai ganhar o dinheiro, mas a gente tem que entender enquanto negócio. E enquanto negócio, até vai ter, mas existe um oceano de outras cadeias de negócios envolvidas que fazem do futebol aquilo que você vê. Haja visto que hoje, se você observar essa discussão, vamos pegar algo bem atual, a discussão das bets, por exemplo. Hoje nós temos casas de apostas investindo no Grêmio, no Atlético Mineiro. Como é que fica isso? Como é que isso traz? Então, por isso que esse planejamento que você traz, porque o celeiro, né, a caixa forte dos clubes é a base. Ou eu estou errado? Certeza. E o ponto importante, nós fazemos outra coisa que a gente faz, coisa básica, né? O que você não mede, você não controla. Perfeito. Exatamente. É um outro conceito que a gente discutiu na formação da faculdade. Primeira aula das primeiras aulas da faculdade, né? Então, a gente mede. Como é que vamos fazer? Você fala assim, para o cidadão investir na camisa do UFC Cascavel, ele tem que ter números na mão. Ele pode colocar aqui, ele pode colocar na internet, ele pode colocar numa TV aberta, ele pode colocar na rádio, o dinheiro dele é o mesmo. Ele que vai selecionar onde é que vai essa grana, né? Então nós criamos um departamento, estruturamos lá dentro, muito modesto ainda, mas muito bem organizado. Uhum. Tá? Nós temos algumas ferramentas de gestão para medir. Nós temos um clipe mensal que sai com tudo que sai na mídia sobre o UFC Cascavel, nós precificamos e colocamos à disposição do nosso patrocinador. Tudo que nós de espaço, de mídia, de colocação. A gente sempre tenta vincular a marca do cidadão com o UFC Cascavel, sempre de forma construtiva. Perfeito. Né? Então está sendo construída uma marca. Né? Então o UFC Cascavel hoje ele não é só um clube de futebol, ele é uma marca, na verdade. E teve um top of mind aí no último ano, das 10 marcas mais conhecidas, mais lembradas pela população de Cascavel, 6 entre a marca UFC Cascavel estão na camisa do Cascavel, então isso tem peso. Né? E na mão de quem sabe a gente apresenta esse número. Né? Quer chegar em Cascavel? Tem que chegar pela mão do UFC Cascavel hoje. Uhum. Né? E agora, qual que é o desafio, Mário? Agora começa a ficar grande a brincadeira. Né? O desafio é conquistar a região. Né? Nós não podemos ser um clube de 350 mil pessoas, nós temos que ser um clube de 3,5 milhões de pessoas. Perfeito. Né? Que daí, com certeza, se nós conseguirmos atingirmos a região oeste e sudoeste e depois invadir o interior do Paraná, né?
eu acho que dá para ser o maior time do interior. Porque Curitiba e o Atlético nunca fizeram questão de participar do interior. Londrina, o gestor e a cidade não se entendem, né? Ponta Grossa está de costa para o interior, não é verdade? Sobrou nós e o Maringá, não é verdade? Então, o que eu digo assim, que eles também estão num processo, a gente faz muito beat marketing entre os dois clubes, né? Então, é por aí. O caminho é solidificar a marca, né? Resultados esportivos são importantíssimos, né? Mas eles podem aguardar. Nós poderíamos ter ganho já um Paranaense, claro, pegasse todo a moda antiga, como é que se faria? Pegava todo o recurso, monta um super time, ganha um Paranaense e enterra o time por alguns anos, né? Eu li uma biografia do cidadão que assumiu o Internacional depois da década de ouro lá, de 75, 76, 79. Daí perguntaram para ele assim, e aí, você vai ganhar título? Ele falou, não, eu estou aqui para pagar títulos. Ele estava para pagar a conta. E ficou anos pagando a conta. Por causa dos títulos anteriores, exatamente. As contas que os caras fizeram. Então, nós vamos ganhar o Paranaense? Eu tenho certeza que vamos. Quando? Quando nós tivermos atingido a Série B do Brasileiro. Vamos ter estrutura e orçamento suficiente para todo ano ter um time competitivo e vamos acabar chegando em 1, 2 ou 3 vezes e na próxima década, quem sabe, 1 ou 2 vezes, não é verdade? Lembrando que o Cascavel hoje está na Série D, inclusive vai começar, né? Já está no segundo jogo. Exatamente, né? A chamada do Cascavel começa por aí. Esse é o primeiro passo, primeira etapa. Sem né? dúvida. E cada vez que você vai subindo cada uma dos níveis, escalona gasto. Então, você muda a cara, você muda o chamariz, você se torna mais interessante, os valores são maiores. E aí eu quero pegar um item ali. Você falou a respeito da marca. Foi feito um trabalho, acho que foi o Bud, né? Foi o Passarinho que fez esse trabalho, foi a equipe dele, né? Foi a equipe do Passarinho. Exato. Então, para quem não sabe, foi feito um remarketing da marca FC, que é uma coisa fascinante, a gente acompanhou, teve perto e foi parabéns para a equipe, parabéns para vocês, inclusive, Valdinei, que acho que é algo importantíssimo, tornou ela algo mais próximo, mais emotivo, mais perceptível para o torcedor. Mas aonde eu quero chegar? Nós temos algumas campanhas, você falou a respeito do interior, né? O próprio Flamengo, que a gente conversou nos bastidores, ele tem, se fosse colocar aí, mais torcedor que a população da Argentina. Isso aí já está em todos os discursos de mesa de bar e churrasco de amigo que é flamenguista. Porém, todos esses clubes, eu vou colocar o Grêmio, por exemplo, que está aí para bater a casa de 100 mil sócios ativos, tá? Ele não, vou te falar bem sério, ele não tem um marketing efetivo para o associado. Por quê? Se eu sou sócio aqui em Cascavel, o Grêmio nem sabe que eu existo, a não ser quando ele manda o boleto para que eu pague. Da mesma forma com qualquer outra equipe. Pergunta que eu te faço, Valdinei, até para a gente poder refletir. Tudo bem que o Cascavel, de repente, se tivesse uma ação começa como sócio, tá? Que não é o caso, mas o Cascavel quer se tornar a equipe do interior do estado. Quais são as ações de marketing previstas dentro desse planejamento para que essa adoção, para que esse abraço coletivo do interior do Paraná, para aquela equipe que está surgindo, o UFC Cascavel, para o pessoal poder chamar de é a minha equipe? Bom, primeira coisa, eu acho que é conceito, tá? Nós estamos implantando aqui algo que foi implantado também, foi implantado no Japão quando foi levado o futebol para dentro, tá? Como é que começaram? Um amigo nosso, Rudy, que é diretor de futebol, jogou no Japão. Ele chegava no estádio assim, o estádio estava lotado. Ué, mas como é que o estádio está lotado se aqui não tem tradição? Chegava perto, era criança. Então as crianças estavam assistindo, estavam aprendendo a gostar de futebol. Então nessa linha, qual que é o nosso conceito? Os projetos sociais, além de ter a intenção de ser um grande captador de talentos, também tem a intenção de formar torcedor. Se eu estou participando, vou pegar um município da minha infância, Lindoeste, 50 quilômetros. Se eu tiver uma escolinha social do UFC Cascavel lá, automaticamente eu posso tirar um jogador, mas com muita certeza vou tirar muitos torcedores. E o processo, é de longo prazo. O torcedor do UFC Cascavel, de verdade, hoje ele está trocando os dentes, entendeu? Porque você é torcedor do Grêmio, eu era torcedor do Flamengo. Você era qual time, o Kleber? Da sua adolescência, qual que era o seu clube?
Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, tá? Por que Atlético Mineiro? Porque eu sou mineiro, Então, né? Então a gente acaba trazendo isso, né, na formação que a gente teve. Então, todo mundo aqui é segundo, o FC Cascavel no máximo vai ser o segundo amor, né? O último relacionamento. Então o torcedor do FC Cascavel, aquele que chorou com a derrota do Atlético Paranaense, ou que está fazendo festinha de 4, 5, 6 anos em casa com a camisa do FC Cascavel, é de 4, 5, 6 anos. Esse está aprendendo a gostar do FC Cascavel. E vai gostar muito mais se nós conseguirmos até 2030 ter uma escolinha em cada município do interior do Paraná. Maravilha. Né? Então, outro ponto, como é que você faz isso, a transição? Cara, você tem que... Nossa camisa é com certeza, fora os clubes de Série A, alguns clubes de Série A, nós somos o clube que mais vende camisa no Brasil. Por quê? Porque ela é acessível a todo mundo. Nossa camisa oficial hoje é a partir de R$ 39,00. Não é verdade? Talvez é a camisa mais barata do mundo, não é verdade? Para nós é muito importante, porque é uma forma, como nós estamos na Série D, é uma forma do nosso patrocinador, que são geralmente locais, regionais, ver a marca dele na rua. Então, se você andar em Cascavel hoje, de uma ponta a outra na avenida, em qualquer dia da semana, qualquer dia, qualquer época, ou qualquer estação do ano, não encontrar 5 camisas do Cascavel ou 10 camisas do Cascavel, você não está em Cascavel. Né? Então, isso é uma forma de você popularizar. Tá? Terceiro ponto. Então, você tem atenção às crianças, atenção às camisas, popularizar, deixar barato. Né? Terceiro ponto, criar estrutura. Na verdade, nós somos hoje um clube, se você perguntar para qualquer jogador que joga em qualquer série do Brasil, o que ele fala do FC Cascavel, eu falo, não, os caras são sérios. Aqui, o mês só tem 30 dias. E o recebimento aqui é no 5º dia útil. Entendeu? Nós não podemos pagar o que o Flamengo paga, mas a gente paga igual o Flamengo. Por quê? Porque a gente paga em dia. Né? Então, isso é estrutura, conceito. Quem compra bem, quem paga bem, outra coisinha que a gente aprendeu na faculdade, quem paga bem, paga menos. Não é verdade? Então é basiquinho ali as nossas aulinhas de administração lá do dia a dia aplicado na essência. E a gente tem aí, como você comentou, uma vantagem nesse processo, nesse planejamento, que é fundamental, de se tornar um clube do interior, uma escolinha em cada cidade, facilitada pela questão geográfica. A gente tem aí, num raio, vamos supor, de 200 quilômetros, cerca de 3 milhões 3 e meio. 3 milhões de pessoas, é isso aí. Então, você consegue, com planejamento e com ações bem estruturadas e focadas, alcançar isso naquele período para o qual você se propôs. Você falou que a gente estava pensando hoje, está trabalhando com Cascavel 2030. Exatamente. Né? Outra coisa importante, essa semana, nos próximos dias, vamos lançar a primeira revistinha do FC Cascavel, Gibizinho, tá? É a turma do Gui. O Gui é um garoto especial que trabalha com a gente lá, tá? Qual que é a ideia? Vamos contar histórias bíblicas. Vamos ensinar as crianças ludicamente, brincando. Né? Vamos falar sobre Davi, porque eu entendo que nós somos o Davi do Oeste, né? o que enfrenta gigantes todo ano. Né? Todo ano estamos se atracando com o Curitiba, com o Atlético, né? O orçamento final do Campeonato Paranaense. Folha do Atlético, 7,5 milhões. Folha do FC Cascavel, R$300 mil. Né? Ou realmente seja, é um Davi Golias. É um Davi Golias. Na verdade, e o Davi não passou vergonha. O Davi caiu de pé. Né? Exatamente. Caiu batendo. Né? O Atlético fez cair em Curitiba, escondeu a bola e a torcida estava desesperada. Né? Então, não aconteceu. Foi aplaudido. Foi aplaudido pela torcida deles. Exatamente. Não aconteceu, mas vai acontecer. O cara falou, qual que é o recado que você deixa? Assim, nós voltaremos. Entendeu? Então é isso, cara, nós voltaremos. Então nós estamos aprendendo a mexer o doce, sabe? Mas entendemos isso como um negócio bem aberto. Tudo que afeta a marca. Tudo que ajuda a marca. Entendeu? Então esse é o pensamento. Eu sempre falo, do porteiro ao diretor, todo mundo é corretor aqui dentro. Tá? Ou seja, todo mundo tem a obrigação de vender, todo mundo tem a obrigação de gerar receita. Né? Eu sempre falo para o Sebastião lá, que é o nosso vice-presidente, que atua diretamente. Fala, Sebastião, até R$10 mil, você tem que responder 2 perguntas. Tá? Vai melhorar meus custos, vai reduzir minhas despesas? Não me ligue. Se uma for negativa, você também não me liga que eu não vou autorizar. E se as 2 for positivas, pode fazer. Né? A partir daí, tá? A partir daí nós incluímos mais uma coisa. Vai ajudar a minha marca? Até 10 contos você pode fazer, se for 2 positivas. Né? Vai reduzir meu custo? Vai melhorar minha receita? Fechou as 2? Bom, fechou. Bingo. Tá? A partir daí é o seguinte, vai melhorar minha imagem, minha marca? Porque é dinheiro gasto, né, Cleber? Eu falo mais não do que sim. Exato, mas tem que ser bem gasto, né?
E uma prova que isso está acontecendo é o sucesso que o FC Cascavel tem conseguido aí nos últimos anos. Né? Sem dúvida. É uma marca muito mais conhecida, tem um espaço maior. Você mesmo comentou, a gente estava conversando há pouco tempo, o volume de camisetas que são vendidas tem aumentado, né? assustadoramente. Um time de Série D é absurdo. Né? Isso mostra que está no caminho certo, né? Está no caminho certo e com certeza vai chegar aonde pretende chegar. Com planejamento, com aplicação de conceitos que a gente aprende, que se aplica no mundo dos negócios e, como a gente falou no começo, o futebol tratado como negócio. Como negócio. Né? É um assunto, né, muito interessante, muito bom, e a gente com certeza pode voltar a conversar sobre isso. Agradeço muito, Valdinei, a tua participação. Mário, mais uma vez, um prazer ter você comigo aqui nesse nosso programa. Assunto para um final de semana inteiro, Kleber, isso que é verdade. Realmente, se a gente fosse se alongar, a gente poderia conversar por muito mais tempo. Com certeza a gente volta a falar sobre isso. Fique à vontade. Só um recado para o nosso torcedor, para o nosso amigo de Cascavel, da região oeste do Paraná. Não espere o Cascavel ficar grande para ir no estádio. Isso. Se você não foi no estádio, se você não tem acompanhado, você perdeu de ver o Bitelo, que vai ser uma das sensações da próxima década no futebol brasileiro. Nasceu aqui, jogou com a camisa do FC Cascavel, e você não pôde contar que você viu ele com a camisa do FC Cascavel. Você não pôde ver o Oberdan, que está jogando na Coreia, um cracaço de bola, que jogou com a camisa do FC Cascavel. Você não pôde ver o Paulo Baia, que também é outra revelação nossa, realizada nesses últimos 3 anos, e você não viu o Juninho, que acabamos de fazer um negócio com o Palmeiras. Então não deixa o FC Cascavel ficar grande para ir no estádio. Acompanhe desde já. Perfeito, maravilha. Certeza. E essa questão do estádio que você está falando está sendo recuperado pela forma como está sendo trabalhado, né, o FC Cascavel. A forma como você tem conduzido, a proposta de negócio, com certeza traz o torcedor para o estádio. Sem dúvida. Então, só lembrando que atrás de mim existem mais 150, tá? Não é sozinho. Sozinho não se constrói um projeto de futebol. Mas obrigado pela oportunidade. Obrigado você, estamos sempre à disposição. Tá ótimo, obrigado, hein? Grande abraço. Então, fechamos agora mais uma edição do Business Talk ADFAG e, como prometido, a gente volta a falar do futebol como negócio em futuros programas. Até logo, muito obrigado.